Estamos de volta com o Nutriceu Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. Eu sou a Aline Davi. E hoje temos uma convidada especial. Vamos falar sobre uma área que é bem discutida e muitas pessoas têm muitas dúvidas, que é a nutricionista aqui, a pessoa, né, não a área, a pessoa maravilhosa aqui, a nutricionista Dani Miranda. Obrigada, gente. Obrigada, Dani, por estar aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Já devia ter acontecido, né? Mas, assim, é uma honra mesmo. Obrigada pelo convite. Fico feliz, muito obrigada por estar aqui conosco. Dani, pra gente começar, fala um pouco sobre você, como que a nutrição entrou pra sua vida e hoje qual caminho que você segue aí, né, nessa área. Vou falar que foi sem querer. Porque quando eu era mais jovem, ali na adolescência, eu sempre pensava, eu preciso ter uma profissão. Enfim, conseguir uma posição no mercado de trabalho para pagar minha faculdade. E eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê, né? Eu não tenho nenhum curso diferente do que a gente aprende na escola. Eu fiquei tentando encontrar uma solução, até que eu lembrei. Eu vi em algum lugar que cursos técnicos da ETEC, fiz o vestibulinho e passei. Mas a escolha, assim, foi daquele jeito, né? Porque a ETEC que eu queria era lá no Ipiranga e a gente fica com aquela coisa. Quando a gente ainda era mais nova, ainda tinha aquela ideia do curso de menino e de menina, sabe? Hoje a gente consegue entender que isso, né, não passa de uma bobagem, mas tinha mecatrônica, tinha eletrônica, tinha edificações, tinha design de interiores e nutrição. Aí eu falei, tá, eu não gosto de conta. Olha o erro. Olha lá, Olha já o erro. começou aí? Eu não gosto de... não gosto de conta, eu vou fazer técnico de nutrição. Ai, tadinha. Aí, poxa, você entrou na nutrição, você percebeu que era um pouco diferente o negócio. Exatamente, né? E aí, eu fiz o técnico e fiz o técnico inteiro falando, eu não vou fazer nutrição. Eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou fazer nutrição. Inclusive, entrei na faculdade de jornalismo. Puxa! Só que eu fiquei uma semana. Nossa, tanto assim? Eu fiquei uma semana, porque eu falei, não, realmente eu gosto da nutrição, acho que aí eu consegui entender. Consegui uma bolsa 100% pelo ProUni, na São Camilo, né, e fiquei, né, e aí foi de fato, consegui me encontrar, mas a gente tem vários desencontros ao longo da vida, né, esse foi um encontro, mas desencontrei em outros momentos, mas depois disso, depois que eu entrei na graduação, eu nunca mais parei de estudar. Né? Inclusive, minha mãe às vezes pergunta, você não vai parar, não? Né? Ai, não, que a nutrição não tem como parar de estudar. Exatamente. E eu acho que quando você começa e você descobre coisas novas e você... Enfim, qualquer curso que você faça, que alguém fale algo que você nunca ouviu, né? Eu sinto até um frio na barriga quando eu aprendo uma coisa nova, assim, né? E aí, de fato, eu fiz 3 pós-graduações Lato Sensu, fiz o mestrado, estou doutoranda, né? Pretendo terminar. E... Você fez pós em quais áreas? Eu fiz nutrição clínica e terapia nutricional, né? Logo que eu me formei, achando que eu queria trabalhar na MTN, né, área hospitalar. E aí eu falei, não, também não é a minha área, mas concluí. Fiz nutrição clínica funcional e depois a fitoterapia. E aí, já fazendo um gancho com isso, quando você terminou a faculdade, você percebeu que tinha que ter mais conteúdo, então? Ai, com certeza, né, e eu acho que a gente sempre, quando a gente dá aula para um grupo de pessoas que acabou de se formar, ou de alunos ainda de graduação, a gente percebe a angústia, né, a angústia fica assim, né, no ar, parece que tá pairando no ar, que a gente até sente, porque de fato a graduação, ela vai te dar um norte, mas ela não consegue contemplar todos os tópicos dentro de uma profissão. Porque primeiro que é impossível, né? Não tem como. Então, quando eu me formei, primeiro, que eu me senti perdida no sentido, e agora, né? O que eu faço, para onde eu vou? E segundo, se eu for, por exemplo, atender um paciente, como é que eu vou me comportar? O que eu vou fazer? Quais serão as minhas condutas? Qual vai ser o bate-papo? Se ele me perguntar uma coisa e eu não souber responder, né? A gente sempre fica com essa coisa de, ai, e agora? Então, foi muito importante fazer, né, muitos cursos. Fiz muitos cursos de extensão, então tudo que tinha gratuito eu fazia, né? Era uma época que o Instagram... Me formei em 2010. Então, era uma época que o Instagram...
Ainda tava ali engatinhando. E era só foto, não Era tinha só curso, foto. né? O pessoal só postava foto de comida, Exato. foto de viagem. Inclusive, as blogueiras fitness, né, surgiram depois disso, né? Elas nem existiam ainda. Então, falar de nutrição, de alimentação, né, ouvir falar sobre isso, era sempre num ambiente, ou numa farmácia, ou numa faculdade, né? Não havia essa possibilidade da gente encontrar informação de uma forma mais difundida. Então, foi de fato importante, né? E claro, depois que eu consegui um dinheirinho, eu comecei a fazer cursos pagos, aí fui fazendo até. Enfim, hoje eu não estou fazendo outros cursos a não ser o doutorado, e não é porque, ai, nossa, é um doutorado, é porque a nossa mente cansa um pouquinho, né? Então agora eu tô respirando um pouco para depois voltar. Mas eu sinto falta. Dani, no meio desse tanto de curso que você fez, essas experiências com o ensino, qual foi a área que mais te brilhou os olhos? Você falou, eu vou seguir aqui, quero aprender mais e mais sobre isso. Que de pergunta difícil, Rafaela. Gente, eu não sei vocês, assim, mas claro, na graduação eu já tinha muita certeza de que eu queria ir para a área clínica, né? Mas, assim, eu gosto muito de entender, de fato, o que a nutrição pode fazer, sei lá, lá naquela moleculinha, né? Na célula. Então, acho que questões relacionadas à fisiologia, bioquímica nem tanto, mas a fisiologia, acho que isso me fascinam, né? E, principalmente, quando a gente fala de alimento, de composto bioativo, né, de plantas medicinais. Então, é claro, não há uma área específica relacionada aos compostos bioativos, mas eu acho que isso consigo me sentir contemplada, né, na fitoterapia. Legal. E aí, essa área que hoje você é uma referência, né? A gente consegue. Tô Eu lembro de fitoterapia. Então, qual que é a dica que você dá para quem quer seguir nessa área, para quem está pensando, nossa, eu preciso de mais conhecimento sobre fitoterapia e o quanto que isso é realmente importante para o nutricionista ali de consultório? Tá. Acho que eu vou começar de trás para frente, tá? Eu acho que é importante porque é um diferencial, sem sombra de dúvida. Né, eu acho que a utilização de plantas, e a gente precisa lembrar que plantas apresentam substâncias que a gente pode chamar de metabólitos secundários ou compostos bioativos, né? Eu acho que para a gente que é nutri fica mais fácil de entender, né? Então, esses compostos apresentam um efeito dentro do nosso organismo. Então, eu tenho plena certeza de que a aplicação de uma planta pode fazer a diferença na saúde, né, de um paciente. Então, e eu aproveito com essa minha fala, eu aproveito para dizer que pode fazer diferença pro bom quanto pro ruim, né? Porque não é à toa que tem medicamentos que foram descobertos através aí, né, da utilização de plantas, tá? Então, eu vou falar né, sem conflito de interesse nenhum, mas o ácido acetilsalicílico, por exemplo, né, é um composto que foi encontrado, né, a partir aí da manipulação de uma planta. Hoje, ele não é mais produzido por essas plantas porque haja planta, né, no mundo para dar conta aí da demanda. Mas a gente ainda tem, né, por exemplo, a digoxina, é uma substância, né, que é utilizada para o tratamento de doenças cardiovasculares, né, de uma insuficiência cardíaca, e ela ainda é uma substância retirada de plantas. Então, não tem como a gente dizer que não funciona. Então, esse é o primeiro ponto. É claro, principalmente a gente da academia, a gente fica, cadê a evidência? Né? Mas cadê? Mas dentro da fitoterapia, acho que tenho 2 pontos, né? A tradicionalidade do seu uso, inclusive há plantas que são permitidas, né, justamente por conta da tradicionalidade, aí elas precisam comprovar, se não me engano, 30 anos de uso, tanto, né, de segurança e eficácia, tá? E há também as plantas que a gente consegue enxergar e ver que, de fato, tem bastante estudo. Então, por exemplo, a Camellia sinensis, né? É uma planta que a gente vê muito trabalho na literatura utilizando a Camellia sinensis. Eu não vou falar cúrcuma porque os trabalhos não estudam a cúrcuma, né? Estudam a curcumina. Mas, se a gente fizer um paralelo, a gente tem bastante. E até curcumina também, né, Dani? A gente tem medicação já, que foi o Motori, por exemplo. Exatamente.
é um componente isolado da curcumina, então a gente consegue pensar a gente prescrever na forma de curcumina, seja mais biodisponível, que tem várias hoje em dia, Curate, por exemplo, assim como o Motori, que virou uma certa medicação. Exato, exatamente, né? Um grande laboratório explorando também essa área, justamente porque as pessoas buscam, né? Acho que o paciente, muitas vezes, ele quer um tratamento um pouco mais natural, né? Do que um medicamento sintético. É óbvio que, e aí, desculpa falar essa palavra óbvio, mas acho que é importante que a gente tenha aqui com a gente de que a fitoterapia ela não exclui a utilização de um tratamento sintético, né? Até porque, gente, às vezes não tem outra opção, né? E é claro que ninguém vai brincar com a saúde das pessoas, né? Mas ela não é excludente, não é à toa que ela está dentro ali das políticas, né? Quando a gente fala de política pública, ela está dentro ali das políticas de práticas integrativas e complementares, né? E aí, o que eu acho que as pessoas podem fazer, né, para poder aprender um pouco mais sobre isso? Claro, é estudar, não tem como. Não tem como. Mas aí, de novo, gente, a teoria, ela precisa vir junto da prática, porque só assim que a gente vai se sentir seguro, né, para poder fazer a prescrição. Eu vejo alunos, às vezes, inseguros para fazer a prescrição de uma infusão. E eu não acho que isso, nossa, olha só, não é um demérito se sentir inseguro, né? Até porque é uma planta e ela pode trazer, né, efeitos adversos aí com a sua administração. Mas se a gente conseguir estudar e entender, e aí volta para a fisiologia, né? Entender um pouquinho do papel que essa planta faz, né, no nosso organismo, tanto, né, todo o caminho, desde como ela é absorvida até como ela é biotransformada no fígado, a sua distribuição, ela vai alterar ali a atividade de alguma enzima, a enzima da citocromo, né, P450, não vai, porque tudo isso vai implicar em muitos aspectos, né, desde o próprio metabolismo da planta até a interação com outras substâncias, né, então a gente vai precisar saber. Inclusive, se for prescrever uma infusão, uma decocção, Claro. né? E a pesquisa para isso também é importante, né, Dani? Então, e aí tem uma questão que eu acho que é fundamental falar, que acho que gera uma certa angústia ou uma certa dúvida, e pessoas que pensam diferentes. Você falou do ácido acetil salicílico. Quanto que lá atrás, 1900, Foi 1800, 1800, foi no século 1800, é uma XIX. coisa assim, né? Foi no final do Que século teve a XIX. descoberta, Salix alba, eu acho que é a planta, né, a árvore que foi isolado. E aí lá atrás, ninguém sabia, o salgueiro, ninguém sabia. As pessoas usavam, lá atrás, os nossos antepassados usavam, eu tô com uma dor nas costas, tô com uma dor, enfim. E aí vou usar essa plantinha. Deu certo. Mas qual que é a via? O que ele faz? Não sei, mas tá dando certo, vou utilizá-la. Isso ao longo de séculos. E aí chegou lá em 1980, não sei quando, que eu acho que foi o Felix Hoffmann, se não me engano, que ele descobriu o princípio ativo, e ele criou o o AS lá que a gente compra na farmácia. E aí foi comprovado, tem estudo, tudo certinho. Então, é toda uma trajetória que lá atrás não tinha evidência ainda. E que ela veio sendo construída ao longo dos anos. Então, talvez hoje a gente tenha alguns componentes que ainda não tem uma comprovação científica exata, mas talvez terá mais adiante. Outra coisa é dizer assim, olha, eu não tenho segurança nessa formulação. Essa formulação específica, esse composto bioativo, esse fitoterápico, ele causa efeito adverso. Aí, claro que a gente não vai utilizar, obviamente. Mas se você tem alguns trabalhos que mostram que sim, outros talvez que nem tanto, eu acho que é a se pensar em utilizar. Então, eu sei que tem gente que fala assim, mas a Lili não é uma mega evidência científica. Concordo. Igual O que é uma creatina. evidência científica? Pois é, não é? Então é complicado, né, você quantificar isso. Claro que a gente tem trabalhos igual a creatina, que tem, puxa, milhares de pessoas estudadas, é incontestável e a gente sabe que funciona, que tem segurança maravilhosa. Agora, pensando em outros componentes, alguns fitos, puxa, talvez alguns dados sim, alguns dados não, mas alguns dados mostram que sim. Então, no meu ponto de vista, eu acho que vale a pena tentar para alguns pacientes, sempre com segurança, obviamente, mas muitos ativos não terão total evidência científica concreta, complexa, não tem como. Muitas vezes não tem nem a recomendação diária máxima para a gente saber o quanto se basear. Exato, exatamente. E é claro, eu não fiz essa conta, mas pensem no número de plantas que a gente tem para estudar. Vamos falar só de Brasil, vamos falar só de Brasil, né? Então é difícil, né? Porque são muitas plantas, a trajetória é
longuíssima, né? Porque até entender tudo, entender qual é a via que a gente que se utiliza. E aí eu também quero, acho que, lembrar de um ponto, né? Eu acho que a ciência é essencial, né? Mas, sem sombra de dúvidas, que a gente, antes de chegar na faculdade, né, na universidade, tem um passo atrás, né? Porque alguém experimentou, alguém, por observação, talvez viu que os animais comiam ou utilizavam e não acontecia, né, nada de extraordinário, assim, uma morte ou um animal não passava mal, enfim. E aí foi aplicado. Isso, claro, a gente tem uma descendência aí, né, indígena no Brasil muito forte. E sem sombra de dúvidas que a gente precisa lembrar desses povos quando a gente fala, né, dos povos originários, quando a gente fala de fitoterapia, principalmente aqui no Brasil, né? E ainda tem um outro ponto, é que a utilização dessas plantas também, de uma certa forma, acaba cobrindo ali um buraco que a gente tem do acesso à saúde, né? Que ainda é, de fato, difícil, principalmente em algumas comunidades, né? Ali mais distantes, comunidades ribeirinhas, enfim. Então, as plantas são utilizadas, de fato, para recuperar a saúde das pessoas, para prevenir, né, o aparecimento de alguma doença, mas elas sempre foram utilizadas com segurança, né? Não é à toa que alguém descobriu que a maniçoba precisa de, sei lá, 3 dias, talvez, para ficar cozinhando lá né, a planta a maniva, 3 dias cozinhando para que, de fato, não fizesse mal. Alguém descobriu isso. E não foi na academia. Não foi na universidade. Foi a avó de alguém que foi lá e deu pro neto. Gente. E, pior que e é bem assim, começa assim, né? Depois a gente vai evoluindo. Exato. É natural. E nesse sentido dessa evolução, né, eu queria fazer uma pergunta pra vocês duas, que eu sou um pouco mais de área. Ai, colágeno desculpa, todo dessa tá? mesa tá desse lado. Só 10 anos, tá? São uns 12, mas vamos colocar pra 10 que é melhor. Mas eu queria saber da experiência de vocês como nutricionistas nessa área de suplementação no geral. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade em 2015 e eu nunca tinha ouvido falar de fitoterapia, ou quando a gente ouvia assim, planta, era tudo, não funciona, isso daí é suplementação, imagina. Então, acho que pra vocês viram ainda um grau mais elevado dessa crítica em relação à suplementação. E hoje eu tenho uma visão assim de que o nutricionista de consultório ele é mais valorizado, ele tem mais cartas na manga ali com o paciente, né? Mas como nessa experiência de vocês, como que foi essa evolução com a nutrição, nessa questão de prescrição de suplemento de compostos bioativos, que cada vez mais forte, cada vez mais compostos a gente tem? Então, qual a visão de vocês lá atrás e agora sobre essa suplementação? Sabe o que me dá mais raiva? Que, assim, antigamente, até aceitaria. A gente não aprendeu, porque não tinha tanto conteúdo lá atrás. Por mais que a gente já falou aí aqui da plantinha do AS 1800, né? Então, assim, não era pra gente ter aprendido também. Mas concordo que, assim, a gente se formou 10 anos atrás, até um pouquinho mais, 16 anos, né? Pra mim, no meu caso, né? Então, assim, mas tudo bem. Então, naquela época, eu ainda vai lá. Agora, hoje, em graduação de hoje, até na sua época também, de não ter uma disciplina que ensine fitoterapia, compostos bioativos, formulação, prescrição magistral, eu acho um absurdo. E é o que a gente mais encontra nas faculdades, infelizmente. Eu vi hoje... a gente tem mais de 12 mil alunos no nosso curso. Eu vi uma faculdade que ensina isso. Uma. Então, assim, para mim isso é inadmissível. E aí o que acontece? São formados nutricionistas que não têm essa capacidade, porque não aprenderam, obviamente, e aí saem do mercado, da faculdade, do mercado de trabalho, sem conhecimento, preocupados, não querem prescrever, têm medo. Quando fazem errado, muitas vezes, porque não aprenderam, obviamente, ou nem fazem. E aí, se não fazem, quem ganha espaço são outras pessoas, outros profissionais, como o médico, que vai arriscar um pouco mais do que a gente. E a gente fica cada vez mais para trás. Com toda certeza. E eu assino embaixo o que você disse. E eu acho que tem um outro ponto, né? Acho que, por mais que a gente tenha essa dificuldade, de fato, né, de entender lá na graduação, porque é isso, na graduação, gente, eu vejo, às vezes, né, as minhas alunas de pós-graduação recém-formadas,
que tem dificuldade de entender o paciente como um todo, até porque a gente tem um aprendizado muito segmentado, né, na caixinha. Então, elas têm, né, eu falo elas, gente, porque a maioria é mulher, tá? Sim, eu também falo assim. Então, elas têm mesmo essa dificuldade, tá? E eu acho que, para além de não ensinarem, né, eu acho que ainda até se você for fazer uma pergunta, muitas vezes você, né, ou não é bem visto, ou não tem uma resposta de fato efetiva, né, da qual você imagina que vai te servir. Além de não ensinarem, criticam, é isso, né? Exatamente. Então, Tipo, pra que isso aí não funciona, a exato, fitoterapia? E é claro, gente, e aí eu acho que puxando um gancho, assim, em relação às redes sociais, a rede social teve um papel, acho que eu vou falar importante, né? Não sei se positivo ou negativo, mas eu vou falar importante nessa mudança do profissional mesmo, né? Do paradigma ali do que era o profissional nutricionista. Então, as redes sociais mudaram, assim, completamente, tá? Principalmente, né? E aí, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai conseguir ver um crescente de nutricionistas de consultório de 10, 20 anos atrás e o que a gente tem hoje, né? E não adianta a gente falar assim, ai, tem muito, né? Não vou ser isso, eu não vou fazer isso porque não vai ter público. Tem, gente. tem muita gente querendo ser atendido, né? E muita gente querendo ser atendido com qualidade. Então, entender um pouco, né? E buscar esse conhecimento, porque é isso. Vocês vão precisar fazer isso por si, né? Pelo menos por enquanto. Quem sabe um dia a Aline abre o curso dela de uma faculdade. Né, Estamos em vias de... Uma graduação. A graduação da Spoiler! Aline. Aí a gente faz, né, esse programa, esse conteúdo programático. Mas é isso. De fato, né? A gente precisa entender que a gente vai precisar buscar esse conteúdo e sempre estudar. Porque sempre aparece um composto novo. A indústria, apesar de algumas dificuldades mesmo que a gente tem ali em relação ao nosso trabalho, ela também trabalha muito em prol da melhoria dessas moléculas, né? A Aline comentou da curcumina, então tem diversos laboratórios trabalhando para melhorar a sua biodisponibilidade. Então a gente vai precisar saber de todos esses... Claro, a gente não precisa decorar, mas ao menos ter contato com esse assunto e deixar lá na nossa pasta, lá de atendimento no computador, né, algo que me facilite na hora do atendimento. Então, isso é necessário, não tem como. E essa mudança, algumas pessoas, né, esse rebu todo da mudança em relação à suplementação, fitoterapia, eu acho que a gente... algumas pessoas acham conseguem entender como um positivo e outras não, né? Mas eu acho que entender como positivo é conseguir se apossar do conhecimento e conseguir, sabe, disseminar, né? Só um outro paralelo, gente, eu falo pra caramba. Mas assim, a gente precisa pensar, né, que, se eu não me engano, a primeira legislação que tem, que envolve nutricionista e fitoterapia, se eu não me engano, é de 2005. Né? E aí eu vou colocar o nome dela aqui na roda, da Luciana Caluf, né? Ela que brigou para que isso, né? Foi uma das pessoas que estavam envolvidas aí, né? No lançamento dessa resolução, mas é muito recente. É muito recente. E Dani, falando, já que você falou de legislação, querendo ou não, as resoluções é o que o nutricionista tem para acessar. Né? Então, até na conversa dos bastidores aqui, elas estavam falando sobre o conteúdo de hoje, vamos retomar isso, sobre as atualizações e até o quanto não é claro para o nutricionista. Então, sempre há alguma atualização, aí vem a Anvisa, coloca uma coisa, vem CFN, CRN. Então, o quanto que as informações elas não estão muito claras para o nutricionista. E qual que é a visão de vocês? Qual que é o caminho que o nutricionista tem que seguir nessa prescrição? Então, a quantidade de compostos bioativos hoje, de fitoterápicos, de diversos suplementos que a gente tem hoje, qual caminho o nutricionista vai seguir? Qual que é a resolução que ele vai atender? Com segurança. Porque tem muita gente que deixa de prescrever porque tem medo. Então não tem aqui a prescrição clara pra mim, então eu não vou prescrever. Me falaram que a Anvisa é pra indústria, então eu não posso prescrever dessa forma. Então qual que é a dica que você dá para o nutricionista que está ali prescrevendo para ele ter mais segurança nessa prática? Não sei.
Alguém souber, me conte. Mas, na verdade, assim, acho que, primeiro de tudo, a gente precisa estar de acordo com o que o CFN diz, né? Então, esse é um ponto. E na dúvida, sabe aquela coisa, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer? Na dúvida, pergunta. Pergunta pro CRN, né? Pro CRN ali da sua região. Pergunta pro CFN. Pergunta pro farmacêutico, gente, porque assim, a gente na Fito, inclusive, a gente fala que é importante a gente ter não precisa ser um farmacêutico, mas que você tenha ali alguns por perto para você, de fato, perguntar, porque tem coisas que a gente não sabe, né? E tudo bem não saber, né? Até porque não é da nossa competência do ponto de vista profissional mesmo. E a humildade de você perguntar. Exatamente, né? Então, assim, a legislação Vou ter que... Agora, só a 680, já esqueci, gente. Por isso que Eu acho que é 680. 680. Isso. Lá, já esqueci. E são várias, né, Dani? Elas são complementares entre si. Sim, né? Hoje, né, a legislação que norteia a nossa prática fitoterápica é a 680, né? CFN aí 680 de 2021. Mas essas legislações, né, essas resoluções saem primeiro a todo momento. Muitas delas são alteradas no meio do caminho, então a 680 foi alterada algumas vezes, né? Justamente o texto ali sendo alterado para, inclusive, ficar mais claro para a gente o que a gente pode, o que a gente não pode. Mas, às vezes, ainda assim, a leitura da legislação, da resolução, nem sempre é fácil. Inclusive, ainda bem que você comentou, porque acho que tem um ponto que é muito importante. Existem plantas que outros profissionais, além do médico, não podem prescrever. E onde a gente acha isso? Porque não é uma legislação... E não está atualizada. Essa de uso exclusivo Exato. médico não está atualizada. Exato, Porque ela é antiga, acho que 2006, 2008. Eu sei que ela é bem antiga. Alguma coisa assim. Ou é 8 é 9, Isso. é algo antigo. Lá, se eu não me engano, tem 8 ou 9 ativos. Só que hoje já tem, acho que são 10 ou 11. Tem mais. Ou até mais, então. Por exemplo, o Tribulus. O Tribulus entrou ano passado, retrasado. Com uma proibição. Isso, exatamente. E ele não tá. E ele não tava. Exato. E ele não tá ainda nesse Não documento. E até se entendo se algum nutri, e é muito comum isso, que vai prescrever Tribulus, ele acha que ele pode. E ele fala assim, mas, poxa, eu olhei a resolução lá e não tá escrito. Mas e podia realmente, ontem, né? Porque hoje eu não posso. E a resolução não foi atualizada. Sim. Então, assim, eu acho que essa dúvida de, puxa, será que eu posso ou não posso? É uma dúvida que é muito pertinente, sim, porque Com nós não certeza. temos uma grande explicação sobre isso, não temos documentos atualizados. E aí, para você conseguir entender, você tem que olhar todos os documentos do CFN, as instruções normativas e também os da Anvisa. Sim. E aí é muito documento e eles acabam, a leitura é confusa e ela não te fala exatamente, não todos, né? Alguns são mais melhorzinhos do que os outros. Mas alguns deles dão dúvidas pra gente se pode ou se não pode. Sim. Então tem que acompanhar bem. E como a gente falou, tem alguns ativos que não estão listados de modo muito claro. Exato. Às vezes tem brechas. Tem brechas. E essas brechas nos deixam confusas, né? Pode ou não pode. Exato. Tem a dificuldade da interpretação. Então, assim, na dúvida, gente, manda mensagem pro CRN, né? Não tenha medo disso, né? Não fique com vergonha. Até porque, gente, acho que isso pode até sinalizar que alguma coisa, né? Não tá clara. Isso, e que a gente precisa, né, de um pouco mais de clareza mesmo para poder conseguir entender. Eu sou perita, todo mês tô mandando e-mail pra eles perguntando só, mas isso aqui tô achando que é isso. Mas tá meio estranha essa escrita, então a dúvida a gente é pode perguntar pra mim também. Expert, tá A expert. Dani também pode perguntar. Tá expert. É que assim, a gente pensa legislação, né? Vou perguntar pro advogado, mas gente, o advogado não vai saber. Não vai saber. O advogado não vai saber, né? Então a gente precisa fazer um esforço, inclusive conversar com os nossos pares. E como você falou do farmacêutico, eles são excelentes nisso. Ou não só nas permissões e proibições, mas na composição. Então, a gente não aprende o que é um excipiente. Eu posso combinar um fitoterápico com uma vitamina, com um composto bioativo na mesma formulação? Qual que vai ser o tipo de recipiente pensando na biodisponibilidade? Qual que é o tipo de cápsula? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo na marra, mas que o farmacêutico tem isso muito mais claro do que a gente. Exatamente. Até pensando no tamanho das cápsulas, né? E aí eu falo pros meus alunos, gente, pelo amor de Deus. Deixa que eles
Não, e assim, mas não pense em prescrever 4 gramas de alguma coisa na cápsula, porque o paciente vai tomar, ou ele vai Exato, tomar 8 te xingando, cápsulas, sim. ou ele vai desistir de você, Exato. né? Então, não, a gente precisa ter só a noção do quanto vai, assim, qual é o máximo que eu Pois posso é. chegar numa cápsula, Exato. não atrapalhar, né, Uhum. o desenrolar ali da Sim, utilização daquilo que eu tô prescrevendo, porque senão o paciente vai Fica. sofrer. Vai. Vamos fazer uma dinâmica da prática disso? Diga. Eu queria top 3 de suplementos, de fita, de compostos bioativos que vocês gostam de prescrever, ou pensando em uma área específica que houve em evidência, enfim, top 3 de suplementos. E qual que vocês prescreveriam, que lembrar, né? Porque às vezes a gente não lembra. Sim. Uma recomendação antiga. Mas enfim, expiente, cápsula, que vocês lembrarem prático, assim, um top 3 de vocês. Quer começar com a curcumina? Acho que a curcumina ela tem uma ação que é ampla para vários tipos Sim. de aspectos anti-inflamatórios. Só não resolve o problema de dinheiro. Eu tenho Só não a resolve- curcumina e o ômega 3. Eles só não resolvem problemas de dinheiro. O que você jogar no PubMed, curcumina, ela tá lá. É esteatose hepática, é diabetes, é hipertensão, dislipidemia e por aí vai. Sim. E aí, normalmente, uma dose, se for curcumina de fato, uns 500 miligramas, 1000 miligramas, mas como a gente comentou, também tem alguns mais disponíveis, que dá para chegar num 100, depende da biodisponibilidade, 100 a 300 miligramas, se for um curate, por exemplo, a gente consegue colocar. Dá para colocar ela isolada, até porque é um componente que é bem interessante, dá para combinar com alguns ativos, e aí depende muito do paciente, né? Qual que é o foco dele? O que ele tem de alteração? Será que eu vou pensar em colocar mais algum tipo de antioxidante ou ela já é suficiente? Então, daí a gente já pensa o seguinte, que essa formulação, ela tem que ser muito personalizada também. Não é curcumina para todo mundo e para qualquer paciente, em qualquer concentração. Então, eu acho que essa personalização ela é importante também para a gente conseguir organizar. É um atleta, é um desportista, ou é uma mulher com SOP, a gente pode pensar nessa combinação. Eu gosto muito da alcachofra, né, que é a Cinaris colimus. E na forma de infusão mesmo, não precisa, não é que não precisa, mas há efeitos muito interessantes na clínica, tanto para o trato gastrointestinal, né, ali trabalhar digestão de gorduras, aquela sensação de enfaixamento, quanto o seu efeito hipolipemiante, né, então redução do colesterol total. Ela tem outras ações porque ela ativa a MPK, então eu não vou falar, a gente não vai entrar nesse... Mas eu gosto muito dela. Então, eu gosto de trabalhar sabor, gente, aí de novo, né? Acho que é importante a gente experimentar. Nossa, é verdade. Tá? E dizer pro paciente, olha só, ela é amarga, é mais azedo, você pode, talvez, fazer desse jeito ou de outro, né? Então, pensando ali nessa infusão, ela é amarga. Né? A gente usa as folhas da alcachofra, não utiliza a flor da alcachofra, né? A flor a gente come. E aí, as flores a gente faz essa infusão. Então, ela é amarga. E aí, a gente pode pensar ali, talvez, pode colocar uma outra planta, né? Para tentar dar uma melhorada no sabor. Mas... é que eu vou que vou, né? Eu não me importo. Eu tomo. É remédio, né? Eu tomo mesmo. Mas aí, conversar ali com o paciente e entender se ele tem muita dificuldade. Por exemplo, se for a tintura é mais amarga ainda, porque a tintura tem álcool, né? Como solvente. Então, a extração é mais poderosa do que a água quente, né? Então... eu gosto bastante. E aí, claro, se for pensando na digestão, tomar ali um pouco antes, né, das grandes refeições, principalmente refeições riquíssimas em gordura, feijoada, por exemplo, né, um churrasco. Ou se for ali pensando numa ação hipolipemiante, a gente pode pensar em outros horários do dia, né, ali no meio do lanche da manhã, lanche da tarde. Eu acho que é super bem-vindo. No geral, né, as prescrições ali de infusões vão de 2 a 3 vezes por dia, né? E acho que lembrei uma coisa aqui que é muito importante. Quando você prescrever qualquer coisa para o seu paciente, que seja infusão, gente, tá? Tem que colocar no seu prontuário por que você está prescrevendo isso. Boa, verdade, tem razão. Tá, tô prescrevendo uma xícara de chá porque o meu paciente tem tal e tal coisa. E
como é que você fez essa prescrição? Por Sim. quanto tempo? Como esse paciente tem que fazer, né? Essa infusão? Porque existe uma receita. Porque as pessoas falam, ai, chá não funciona. Funciona. Se você tomar como, né, de fato, algo Exato. Deve terapêutico. ser, exato. Se eu tomar de forma recreativa, não vai funcionar. Friozinho. Exato! Não vai funcionar. Mas eu vou até precisar olhar a dose aqui dessa alcachofra. Eu não lembro se é 5 gramas. Gente, eu não lembro E dose tudo de bem, nada. né, Dani, a gente olhar, porque assim, Gente, não tem como você decorar eu tudo. não decoro. E eu falo Exatamente. pros meus alunos, gente, não decoro dose. Não tem porquê. Né? Eu falo Às de vezes você faz mecanismo de tanto ação. que acaba que você decora. Mas às vezes não, então tudo Eu bem. falo de mecanismo de ação, mas de Exato. dose não me pergunta. Tá certíssimo. Eu escolhi o que eu ia... Não é? o que eu ia decorar. E você vai lá no computador, você olha, ponto, Exato. sem estresse. Tá ótimo, Exato. E tem uma outra exatamente. coisa, eu não tenho medo de falar que eu não sei. Exatamente, eu também não. Não tenho. Inclusive, dentro da sala de aula. Eu não também, várias tenho vezes. medo. Olha, eu não sei, mas eu posso pesquisar pra você. Ou até a gente pode pensar, claro, se o raciocínio estiver rápido ali, a gente consegue fazer um ping-pong, né? Rapidinho, mas às vezes não Às dá. vezes não, às vezes não Então, dá, não sei, exato. eu vou pesquisar, né? Porque Quando eu dava aula em graduação, eu tinha um caderninho que eu anotava todas as dúvidas que eu não sabia responder. Eu falava, isso aqui eu não sei, eu vou procurar, vou ler artigo, semana que vem eu trago. Exatamente. Então eu anotava, fazia lição de casa, trazia na outra semana. E é natural, a gente não sabe tudo mesmo. Quando então, eu dou aula online, eu tenho exatamente isso. Meu caderno tá do lado aqui, e aí eu coloco. Que bom que você perguntou, né? Coloco ótima aqui do pergunta. lado. Exato. Me ajuda no meu conhecimento, no meu estudo. Exato. Inclusive, eu acho que eu mais aprendo dando aula. Nossa, sim, muito verdade isso. Do que sentada. Muito né? verdade. Então, para você que quer tentar entender um pouco mais de algum mecanismo, que a gente sabe que é mais difícil, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, gente, vai dar aula para sua família, vai falar na frente do espelho, vai gravar um vídeo. Porque pra você ensinar, precisa fazer sentido pra você. Exatamente. A gente cria técnica, desenho, tudo, gente, faz sentido pra gente. E pra mim é até engraçado, porque às vezes eu tô dando aula e falo assim... Eu montei a aula, tá? Eu montei a aula, eu falo... Não faço isso, eu finjo costume, mas eu falo... Meu Deus! Era isso! Sabe como foi assim pra mim? Ciclo de Krebs. Quando eu precisei estudar, acho que eu dei só uma ou duas vezes aula de bioquímica, assim, raiz, né? Aí eu falei, gente do céu. Era só isso. Tão simples assim. Meu Deus, socorro! Eu tô chocada. Era só isso. Exatamente. Não, porque fazem toda aquela coisa, que, meu Deus, não é, gente. Te garanto que você aplicar na prática com seu paciente é muito mais desafiador do que só olhar a enzima ali. Exatamente, né? E aí a dose ali, né? A gente coloca 2 gramas de folhas da alcachofra, no geral, uma colher de sobremesa, né? Das folhas, para 150 ml de água, né? E aí, infusão, gente, não é decocção, né? Então, infusão, a gente não ferve a planta, não é um cozimento, né? Diferente da decocção, que é como se fosse um cozimento ali de alguma parte da planta, por um período curto, claro, né? Mas é importante que a gente deixe ali por volta de 5 minutos, 7 até 10, abafado, né? Para depois esse paciente consumir. Maravilha. E aí, falando sobre o sabor que você comentou, que o sabor é mais amarguinho, vou lembrar do post que eu fiz hoje, que até você comentou, do Reels, da maca peruana. E a maca peruana, realmente, ela tem efeitos interessantes para a mulher especialmente, pensando em aumentar um pouquinho mais a testosterona. Não estou dizendo que ela vai aumentar igual não é um hormônio injetável, não é? Então, vamos, né, combinar também que ela tem uma elevação, mas que é um pouco mais branda. E às vezes nem tão branda assim, né, Dani? Já peguei paciente minha, perto da menopausa, no climatério ali, que teve uma excelente elevação de testo livre com maca peruana. Até assim, a gente ficou bem assim espantada, que foi uma única alteração que foi bem, bem interessante. Então, você consegue, não estou dizendo que os homens, porque isso aí atrai muito os homens, né? Nossa, então eu vou ficar mais forte porque eu vou usar a maca peruana. Para homem que já tem muita testo, a maca peruana, tadinha, né?
Vai aumentar muito pouquinho, uma cosquinha. Mas para a mulher, que a gente tem muito menos que o homem, pode ser bem interessante. E aí entra na questão do sabor, mais uma vez, porque eu acho insuportável. É muito difícil. Ai, mistura com receita, eu acho que fica pior a receita. Olha, Põe no shake, assim, fica ruim no não, shake. se você quiser, sei lá, faz no máximo um suco, mas não gasta o seu shake, Não. não gasta Não ingredientes. estraga nada gostoso. Exato. O que eu, às vezes, por exemplo, para deixar doce, uma coisa, canela, né? Então, e às vezes até tento, por exemplo, fazer um misto, né? Fazer a canela de decocção por conta da casca. Então, faz a decocção da canela, depois que apagou o fogo, adiciono, né, a folha ou qualquer outra planta que é do modo infusão, né? E aí faz a infusão ali da canela junto com essa folha. Mas tem a glicirrisa, que é o alcaçuz também, pode deixar um pouquinho doce, né? É que o alcaçuz, ele tem um probleminha, não pode ser tomado ali por um período muito longo, porque ele inibe a enzima que inibe, calma, HSD beta 2, inibe, porque o cortisol fica mais circulante, lembrei. Ele inibe uma enzima que converte, que na verdade inativa o cortisol, né? Então, já pensou? Se tomar a longo prazo, a gente vai deixar muito cortisol circulante por muito tempo, então pode trazer, de fato... Isso, ela inibe a enzima que converte o cortisol em cortisona, né? Então, acontece que eu vou deixar cortisol muito, né, mais livre, mais circulante. Pode ter alguns efeitos deletérios agudos, mas há também efeitos deletérios mais crônicos, né? Uma síndrome de Cushing, por exemplo, né? Mas ele também deixa docinho, né? Às vezes... Com mel, de repente, Isso! como a maca é um pozinho, Talvez. de repente um melzinho ali. Com mel funciona, por exemplo, o própolis. Colocar o própolis no mel. Eu gosto bastante. Eu gosto que, primeiro, não mancha o recipiente, né? Porque se você colocar num copo... Ah, já era o copo. É só pra isso. Eu pingo direto na boca, vou ser bem sincera. Eu acho que você é uma guerreira. Não, tem uma técnica. Eu pego um pouquinho de água, eu ponho aqui, eu passo uma piscininha e eu pingo dentro da piscininha. Mas ainda assim, gente, não é agradável. Porque aquele negócio arde, arde tudo. Arde. Mas é menos que a maca, porque pra mim a maca é insuportável. Às vezes faço uma pastinha com a maca, mas assim, é intragável. Mas eu acho que uma pastinha, por exemplo, com mel, talvez funcione. Vai. Né? Mel com a maca laranja, ali, umas gotinhas de limão. Ajuda. Ou pôr na cápsula. Ou pôr na cápsula. Hoje, pra mim, eu ponho em cápsula. Tá. Então, acho mais fácil. Não, com toda certeza. Tá bom, são várias cápsulas, mas assim, né? 8 cápsulas. Mas ainda é melhor que sentir aquele gosto insuportável da maca peruana, que é bem... Não é agradável. Não é agradável. Tem outras coisas também. Por exemplo, e aí saindo um pouco da fito, a glutamina. Gente, pra mim também é difícil. Né? E aí, gente, glutamina é isso, é uma prescrição muito pontual, né? Eu não penso, nem atendo esportista, enfim, eu atendo, né, mais na área clínica mesmo, saúde da mulher, mas é um período bem curto. Sim, e ainda perfeitamente. Assim é horrível, parece um talco. Mas muito bem colocado isso, que muita gente acha que glutamina é aquela dose pequenininha de 5 gramas pro resto da vida. Não! 5 gramas não faz nem cosquinha, Exato. Não tem efeito terapêutico. Exato. E não faz sentido você usar, você vai gastar dinheiro à toa. Exatamente. Creatina, sei que a Aline também, modo raiz, eu tento. E aí eu tomo creatina, gente, pro cérebro, tá? Não é pro músculo. E é isso, eu tento, sofrendo, xingando a Aline e Davi. Que saco! Põe no whey. Não, põe no suco de uva. Põe um pouquinho de suco de uva, assim, ó, fica gostoso. Faz sentido, acho que melhora. Porque eu não sou de tomar, sabe, suco? Eu não sou essa pessoa de suco, não sou. Então, na minha casa vai ter o quê? Água. E o chá. Mas aí não mistura. Não vai dar. Legal. Então, eu tomo xingando. Vai na água mesmo. Põe um copinho pequenininho, um pouquinho de água, uma mexidinha. Sim, às vezes vai ali sei lá, às vezes vou tomar uma proteína, alguma coisa. E aí, de novo, gente, não é pra atividade física, é porque meu consumo proteico não é dos melhores, né? Então, eu acabo suplementando, exatamente, porque meu consumo proteico é bem ruim. O meu também. E tem gente que tem tanta facilidade, né? Mas eu não tenho essa facilidade. Eu também não. Eu preciso suplementar, sempre, não adianta. Exatamente. Então, eu acabo usando algum composto proteico ali, aí eu dou uma misturadinha, sabe? Só o finalzinho, quando tá no finalzinho ali
E vai, mas geralmente é modo raiz ali. E o Vai bom é que que ela não vai. tem gosto, pelo menos. Exato, só não é muito É, agradável. meio arenoso. Exato. É, bem arenoso. E a gente tá esquecendo do terceiro composto. Verdade. Verdade, verdade. A gente pode falar, de repente, de... Eu farei uma combinação de cranberry, Amo. e até mesmo na última resolução, ela foi considerada como suplemento, né? Então, ela é um fito de origem, só que, na verdade, na Isso. regulamentação da Anvisa, ela é um suplemento alimentar. Isso. Então, qualquer nutri Pode prescrever. pode prescrever. Seja Exatamente. com ou sem fito, ela pode prescrever tranquilamente. Exatamente. E é uma coisa que a gente tem que se atentar também. Puxando de novo para a regulamentação, a gente tem que observar esses pontos. Se é um fito que é considerado um fito, só quem tem a pós-graduação, né, ou título de especialista, enfim, ou um outro. Agora, se é um suplemento alimentar, considerado pela Anvisa, a gente pode prescrever todos, qualquer nutricionista A Anvisa recém-formado, sem tem problemas. um Power BI, né, que ela vai atualizando ali com essas mudanças, né? Agora tal coisa é considerado suplemento. Então, né, é super tranquilo vocês acharem. E na internet tem em tempo real, isso que é bom. Exato. Esse Power Isso BI ajuda é super muita fácil. gente. Podem digitar lá Power BI, Anvisa suplemento, que é super fácil de encontrar. E aí vocês conseguem entender o que tá ali registrado como suplemento, que aí, de fato, o nutricionista pode prescrever. Tudo, 100%. Sem precisar 100%. ter, né, uma pós-graduação ou título Exato. de especialista. Isso é interessante falar. É. Qualquer suplemento alimentar, seja ele qual for, a gente pode prescrever tranquilamente. Exatamente. Isso é muito bom. E aí, E a cranberry pode entrar nisso. Sim. E até mesmo junto com a demanose, pensando Sim, numa prescrição, infecção urinária. Exatamente. E, gente, o cranberry saiu até uma revisão super recente, falando que ele é eficiente, de fato, para o tratamento da infecção de repetição, né? Para pessoas, inclusive, que precisam passar por algum procedimento cirúrgico ou radioterapia ali na região, né, da bexiga. E ele é bem eficiente para adultos, né? Para crianças e idosos, ainda as evidências ainda, né? A gente precisa talvez ali um pouco mais, entender um pouco mais de como é que funcionaria o mecanismo e tudo mais, mas para adultos é eficiente. Então, aquela paciente que às vezes, né, principalmente quando a gente está estressado, está num período corrido, e aí não existe mais o período, na verdade, né? São os 365 dias enlouquecedores. Então, essa paciente que está ali, que acaba aparecendo, que sempre reclama de ardência. Então, eu gosto bastante também do cranberry. Muito. Exato. E aí, aquilo, se não tem condições de manipular, e não porque, não dá, mas pensando em tempo mesmo, né? Porque às vezes a gente quer resolver o problema muito rápido, a gente encontra, né? Manufatura pronto já, na farmácia, Exatamente, tranquilamente. exatamente. Isso é legal pra gente também, você tem mais possibilidades. Eu quero algo formulado, quero pensar numa coisa mais elaborada, é possível. Não, eu quero algo rápido, o paciente vai sair daqui, vai passar na farmácia lá embaixo e vai comprar. Também é Tá sendo possível. até mais acessível, né? Pois é. Exatamente, às vezes até mais acessível, às vezes ele consegue fazer na hora, ele vai pegar na hora, ele não precisa, não tem nenhuma farmácia de manipulação perto, o que eu vou fazer, né, precisa do valor da entrega, então, às vezes, descer numa drogaria é super fácil, e isso, acho que inclusive é um exercício pra gente fazer, quando a gente for na drogaria, passar naquelas gôndolas ali, né, que tem aquele monte de coisa, tem xarope, tem efervescente, né, tem envelope que você dilui e vira um suco. Então, isso também é bom, gente, porque a gente pode diversificar a nossa prescrição, tanto de suplemento, né, quanto de planta. Então, é importante que a gente saiba essas E tem muita formas. coisa legal na farmácia, hein, Gente, Dani? assim, Olha, eu sou muita coisa apaixonada. boa. Eu sou apaixonada por farmácia. Eu também eu adoro. espero não me apaixonar demais para poder, a ponto de fazer uma graduação nova. Porque eu cogitei isso, tá? Imagina, eu também já cogitei fazer farmácia. Então, assim... Porque é encantador. É muito legal. Muito legal. E é importante a gente conhecer. A gente tem no curso uma aluna que também deu aula pra gente, que é a Vanessa, que ela é farmacêutica, maravilhosa, trabalha em farmácia de manipulação e agora é nutri. Perfeito. Imagina a combinação, gente, incrível. Exatamente, é a combinação perfeita, gente, porque é claro, e aí, de novo, né, não queria fazer o cálculo da farmácia, porque eu imagino que tenham muitas disciplinas com cálculo, mas pensem só, né, na possibilidade que vocês têm de aprender como é que faz até mesmo um alimento, né, porque acho que eles têm uma bromatologia talvez até um pouco mais profunda ali do que a nossa.
né, uma bromato, uma tecnologia de alimentos, essas questões relacionadas, né, à formulação magistral. Então, assim, exatamente. Mas a gente precisa estar atento. Não é porque a gente não está na graduação, que a gente não está na graduação, não, que a gente não fez farmácia, que a gente não precisa saber. Tem que saber, tem que pedir ajuda e aprender mais sobre isso. E tem muita coisa interessante. Hoje mesmo veio aqui a Simple Pharma, entregou pra gente um chocolate que eu achei assim incrível. Então, chocolate 70, uma delícia, e você pode colocar ativos lá dentro. Pode. Facilmente funciona, né? Muito Nossa, bom. gente, olha que Todo esse delícia. chocolatinho. Você tem a paciente que ela é mais ansiosa, ela quer um chocolate depois do almoço. Você coloca lá 15 gramas de chocolate, que atende bem, uma boa Sim. porção. E você coloca lá um cerezo, por Que exemplo. incrível. Nossa, No gente. final da tarde, ali, Nossa, aquelas 5 horas que bate. Parece que eu tenho horário, né? Exato. 5 da tarde vem o caos, o bicho do carboidrato, da Exatamente. chocolate, do doce. E aí, nesse momento, seria incrível. Sim, com certeza. Nossa, vale muito a pena. Vale. Né? Tem Com um muita coisa chazinho legal. quentinho, até pra trazer Ah, um que conforto. delícia. E esse chocolate perfeito. Perfeito, maravilhoso. Quem que não quer uma formulação assim? Exato. E outro ponto, né? Eu acho que a Aline trouxe bastante sobre o quanto a indústria tem tentado melhorar a biodisponibilidade da curcumina, né? E isso é para outros compostos também, né? A gente tem diversos compostos aí de diversas distribuidoras, diversas empresas que trabalham aí, inclusive patenteando, né? Alguns deles, que acho que a gente também pode pensar nessas possibilidades aí como possibilidades terapêuticas dentro da nossa clínica. Isso é uma evolução também, porque antes e até hoje, muitos outros criticam a farmácia de manipulação, criticam a indústria, quando na verdade a gente tem que estar atento, Sim. mas ao lado também, Com né? certeza. Para conseguir fazer com que eles mudem até isso. Então a gente vê cada vez mais indústria visitando o nutricionista, ouvindo qual que é a posição dele para mudar. Então a gente Sim. realmente vê um efeito desses contatos. É uma né? Então, parceria. simplesmente criticar, é você estar ali, querer ajudar, evoluir com a indústria, porque isso vai refletir no paciente, em toda a população. E muda mesmo, né, Rafa? Pode olhar, se pega indústrias mais tradicionalistas, antigamente era só nosso monte de açúcar, um Sim, monte de carboidrato, agora já estão colocando muito mais integral, mais fibra. E não é assim uma questão só de venda, é uma questão que se preocupando com a nossa prescrição. Acho que isso deve ser observado. Tornando aquilo mais acessível, né? Porque às vezes, se a gente tem uma ou duas empresas que vendem aquilo, geralmente é um produto mais caro, o acesso não é tão fácil, né? Então, quando a gente tem ali indústrias mais tradicionais, que eu até consigo imaginar essas indústrias que são as maiores, as mais antigas, a gente consegue, inclusive, se beneficiar disso. E atingir a população mais carente. Com toda certeza. Os leites vegetais, por exemplo, né? As bebidas vegetais. A gente não tinha, sei lá, 5 anos atrás, talvez, a gente só tinha realmente de algumas empresas, alguns importados, e eram muito mais caros. Né? Então, hoje a gente consegue encontrar essas bebidas vegetais com um pouco mais de facilidade. Enorme, exatamente. Inclusive, a gente consegue escolher a melhor. Tanto do ponto de vista custo, quanto do ponto de vista sabor, né? Então, eu acho que vale mesmo. E é isso, acho que a indústria, eu acho que ela também fez um movimento a partir, né, dessas mudanças, principalmente das redes sociais. De novo, gente, botando ali na conta das redes sociais. Eu acho que a indústria também fez um movimento, né? Indústria farmacêutica, indústria magistral, justamente para tentar se adequar de alguma forma, né, a essas possibilidades. É claro, gente, a gente vai sempre ser crítico a qualquer coisa, né? Mas acho que algumas coisas a gente consegue, de fato, utilizar e com tranquilidade. E pra vocês, qual foi o suplemento composto que ganhou muita fama, mas não é tudo isso? Ai. Já falamos dela, glutamina. Eu tô aqui tentando fazer um... E até mesmo sobre glutamina, eu li ontem um trabalho que eu achei bem interessante, que é o seguinte, o quanto que se eu tenho um paciente, faz total sentido e foi comprovado pelo Aspen, que não nada mais, nada menos, né, enfim, entende muito mais que a gente do que fígado. Então, o que acontece? Eu tenho um paciente que tem alteração hepática, ou hepatite, cirrose, inflamação hepática, esteatose hepática, já tem o fígado meia boca. E aí, lembrando que o ciclo da ureia acontece lá no fígado. E aí, o que acontece? Tem todos os aminoácidos, eles têm que ser convertidos pelo ciclo da ureia para virar amônia e depois virar ureia. A amônia é mais tóxica.
Então, não dá para ficar na circulação em grande quantidade. Transforma em ureia, tudo bem, acabou, perfeito. Come proteína, virou ureia, ok. Só que se eu coloco muita glutamina para esse paciente, que já tem alteração hepática, o que acontece? Ele vai entrar no fígado, ciclo da ureia. A encefalopatia hepática vem na hora, Na hora. A amônia sobe cada vez mais. Aí você pensa o seguinte, meu paciente está com esteatose, meu paciente, que é muito comum, inclusive, paciente com cirrose, paciente etilista, vou colocar uma glutamina para dar uma melhorada ali na inflamação dele. Vai piorar a inflamação dele. Vai aumentar a amônia, que quanto mais amônia, mais tóxica, mais alteração renal, mais alteração muscular e também imunidade. Então, não é para qualquer pessoa, para todo mundo. Então, não dá assim, então glutamina eu vi que é bom, todo mundo vai usar. Calma, pode ser interessante para algumas ocasiões. Mas não. Tem uma listinha ali, né? Ai, gente, não dá, né? Todo mundo fala isso aqui. Sim. Não, gente. Exato. Eu tenho um que talvez pode ser polêmica. O Tribulus. Por quê? Né? O Tribulus não aumenta a testosterona em homens. E não aumenta em homens. Então, assim, eu acho que ele... Inclusive, acho que essa mudança na legislação é, de fato, para a Anvisa tentar entender se os efeitos positivos compensam ali, talvez, um efeito adverso e tudo mais. Mas eu acho que rolou muito um auê, né, em cima do Tribulus. E aí, quando você vai olhar, você fala, não funciona, de fato, né? E é aquilo que a Aline falou, a mesma coisa da maca. A maca é bom para a mulher, se a gente pensando aumentar a testosterona. Para homem, não vai mudar. Né? Então, eu acho que a gente falou um pouquinho de evidência, né? Não são todas as plantas que tem, mas aquelas que eu tenho um trabalho robusto, um trabalho, né, que já me mostrou ali alguma entidade que fez alguma revisão sistemática, uma meta-análise, eu vou, olha, se tem, olha, né, leia, discuta com seus pares, para de fato entender se funciona ou não. Porque é isso, quando não tem, reclama, e quando tem, ninguém vê. O Morazil para emagrecimento, vocês acham que ganhou muita fama? Ganhou bastante. Ganhou. Muita Na época falava muito de Morazil. Sim. Aclamada, mas mesmo assim ainda é falado. Sim. Você até vai encontrar um trabalho ou outro que mostra eficácia, mas fala, nossa, é uma grande evidência de grande redução de gordura corporal. Isso, é uma perda pequena. Então, eu acho que vale a pena utilizar outros compostos. E talvez, se quiser muito usar o Maurozil, para um paciente que tenha esse perfil, né? Eu não vou pensar numa paciente que precisa perder 15, 20, 30 quilos, prescrever esse composto, tentando, né, melhorar ali diminuir ali o percentual de gordura. E tem efeito placebo, né, Dani? Às vezes a mulher fala assim, não, eu vou tomar, quero perder X quilos, não me interessa se é 5, se é 10, enfim. Exato. Mas ela fala, não, mas essa cápsulazinha aqui, eu já vou tomar água, e já se hidratou bem também. E acabou que ela já faz que ela tem aquela aura assim, nossa, estou em emagrecimento, tomei a minha cápsula. E aí, só se é uma combinação, se a pessoa faz uma reeducação alimentar, ela muda vários hábitos, aí ela vai achar que é da cápsula. Sim, e não é, né? É a combinação dos fatores, né? Mas ela se apega tanto àquilo que ela quer usar. E o negócio funciona. Funciona. Parece até que fala, meu Deus do céu. Ela tá tomando água com limão ali. E acha que emagrece. E tem paciente que já vem com essa prescrição própria. Ela viu na internet, e às vezes é uma lista, assim, quilométrica. E eu tô tomando isso aqui, e eu quero tomar isso aqui. E pra mim faz bem, eu achei que foi bom. Pô, olha, não é tão simples assim. Do paciente que já vem, né, vou falar, e eu gosto de falar dos casos de família. Principalmente quando a gente fala de plantas medicinais, a gente tem sempre um caso de família para contar, né? E aí eu não sei, talvez eu imagino que você já tenha escutado falar sobre essa coisa, canela de velho, vocês já ouviram falar? Gente, canela de velho para dores, aí é isso, né? Não sei se é dor muscular, porque a galera toma qualquer dor, vamos tomar uma canela de velho. E às vezes, gente, eu pego transporte público, você vê vendendo assim, né? No trem, então a gente precisa tomar cuidado, né? E ser crítico mesmo, né? E as minhas alunas até falam, mas eu falo para os meus pais e eles não entendem. Gente, mostra alguma coisa que tá na internet, porque às vezes o que a gente tá falando, né? Às vezes não tem tanta credibilidade ali pro nosso familiar. Olha na internet, fala, olha só, o fulano de tal tá dizendo que não é bom, que pode trazer toxicidade hepática, né? Justamente porque tem coisas que a gente ainda não tem ali uma segurança tão grande para poder utilizar.
né? Então, é importante a gente pensar nisso também, nessa autoprescrição, que ela existe, né? E não é Chás emagrecedores, combos de 9, 10, 12 50 mil chás. ervas, né? A gente nem sabe o que tem ali. Ontem Vem num até... pacotinho ali de qualquer jeito. Exato. Ontem eu até coloquei um Reels, né? Um vídeo falando sobre o CN, porque o CN, né, até às vezes tem um apelo, inclusive um apelo emagrecedor, e que não tem esse efeito. Acho que a galera talvez consegue enxergar esse efeito, porque ele pode desidratar, né, uma vez que ele estimula ali, né, o intestino, né, aumentando o número de evacuações. E como que a galera acha o máximo isso, né? Passar o dia inteiro na internet. Pelo amor de Deus. Tem um vídeo no YouTube, gente, até engraçado, não sei se vocês já... É uma senhora fazendo não sei, vamos colocar uma vitamina. E aí ela coloca ameixa, ela coloca não sei o quê, coloca sene. E aí, gente, funciona, claro que funciona. Também, né? Uma bomba, né? Exato, vai funcionar. Nossa. Mas tem efeitos deletérios. Né? E o sene, inclusive, todas as plantas ricas ali nos derivados antracênicos presentes no sene, né? Só devem ser utilizadas no máximo por 2 semanas. É algo muito pontual. Né? Então, não tem como a gente imaginar que, porque uma plantinha a natureza me deu, né, que não vai trazer prejuízo. Né? Inclusive, o mecanismo de ação é irritando a mucosa intestinal. A microbiota já saiu correndo, né? A microbiota... Foi a primeira Sentiu o embora. cheiro do sene. Fica aí você, eu já tô indo. foi. Já foi embora. Nossa, é preocupante. É bem preocupante mesmo. A gente precisa... Acho que entender mais sobre isso. Entender, conscientizar as pessoas, né? Inclusive, acho que não é um apelo, mas a gente precisa, de fato, falar mais sobre isso, né? Porque fica só aqui, num grupinho, algumas pessoas ficam sabendo, algumas pessoas conseguem utilizar, né, aplicar, administrar na sua prática, e acaba que a gente não difunde, né, a gente não leva aí para a população, para as pessoas saberem, porque de fato funciona, mas pode trazer prejuízo para a saúde, sim. Exato. Então vamos fechar. Eu tenho várias perguntas ainda, mas já estamos batendo 1 hora. Vai fazendo, vamos. Então, vou dar uma última pergunta, que eu acho que ela é um pouquinho polêmica, mais pro leigo, assim. Mas você tocou no nome no água com limão, né? Então é uma prática comum as pessoas terem o shot lá, milagroso e tal. E é uma prática que muitas vezes as pessoas fazem diariamente, geralmente em jejum. Isso. Mas, qual é a dica, a recomendação que vocês dariam para essa pessoa que quer ter uma prática diária, mas que seja realmente relevante, não simplesmente uma água morna com limão, mas o que essa pessoa poderia agregar nessa prática de ingestão de algum nutriente que seria realmente relevante para ela? Sim. Eu acho que o primeiro ponto, pode colocar um chá, uma infusão, uma decocção de alguma planta, pensando talvez numa melhora da digestão, né? Ali não garantir ali, eu acho que a medicina Ayurveda, né? Eu não sou conhecedora, mas do pouquinho que eu sei, né? Eles têm ali o hábito de indicar a utilização de alguma bebida quente pela manhã, né? Ou talvez com gengibre, alguma coisa que estimule o que eles chamam de Agni, né? Que é o fogo digestivo. Eu acho que isso pode, de fato, ser interessante, pensando, inclusive, na ingestão de compostos bioativos. A gente, às vezes, não precisa nem pensar, olha, vou emagrecer ou vou, sei lá, diminuir minha enxaqueca. Não, pense como se fosse um shot, né, ali de compostos bioativos, né, para aumentar ali a reserva antioxidante, né, a capacidade antioxidante, mas não acho que tirar esse apelo mesmo de algo para isso, principalmente para emagrecer. Então, eu acho que funciona nesse sentido dos compostos bioativos, funciona pensando numa digestão melhor, né? E claro, se você optar por utilizar uma planta junto com esse shot, não utilizar essa planta ali por mais de 30, 40 dias, né? E fazer um revezamento, colocar outras plantas. Olha, hoje eu vou de alecrim, amanhã eu vou de, sei lá, de canela, né? Então, justamente para fazer um revezamento, né? Para evitar uma toxicidade, uma hipersensibilidade, enfim.
Mas eu acho que é isso. O consumo hídrico já é muito bom, né? Com toda certeza. Eu acho que seria a melhor indicação que a gente pode pensar de modo geral. Tá tomando mais água de manhã, então de repente colocou ali um chá, uma água mesmo. Enfim, acho que já é algo interessante de modo geral. A prática que você falou mesmo, própolis. Isso! Exatamente. Pensando nos nutrientes, né? É pensando nos nutrientes, não para uma ação específica. Até porque se a gente for pensar o café, né? O café brasileiro talvez aí seja a maior fonte de polifenóis que o brasileiro consome. Então, a gente consome todo dia, né? Mas eu acho que é um ponto para se pensar mesmo. É uma ingestão de compostos diferentes do café, né? Mas é só isso. E que seja individualizado, acho que é o principal ponto. Então, a gente que é nutri tem que personalizar. Exato. Qual que é o componente, qual que é a quantidade para cada indivíduo e qual o período de utilização, não é para sempre. Exatamente. Então, fazer uma oscilação também nessas Como ele vai prescrições. preparar, né, esse shot, porque eu falei aqui de um concentrado, né? Eu falo concentrado porque quando a gente fala de shot, a gente fala de um copinho, né? Mas faz um concentrado, mas depois toma um pouco de água por cima, né, para não para diluir, para ajudar ali na excreção mesmo do que precisar for excretado, mas é só entender um pouquinho que a gente tem um poder, é muito poderoso isso que a gente tem. E a Aline trouxe esse ponto de que a gente precisa se apossar disso, né, porque outras categorias podem tomar conta mesmo, mas a gente se apossar desse conhecimento para praticá-lo, né, para conseguir colocar aqui na nossa prática, no consultório, no atendimento, e garantir uma melhora da saúde das pessoas, né, e me diferenciar no mercado. Então, acho que é isso. Tem que dominar, tem que conhecer. Com toda certeza, tem que dominar mesmo. Então é isso, um bate-papo maravilhoso, várias dicas práticas também, né? Mas sim, maravilha. Eu ficaria então, você volta, então já vai Vou voltar então. O dia inteiro a gente volta. Muito obrigada, maravilhosa. Volte. Com certeza. Conversar foi maravilhoso. Ela vai atender aqui, você vai ver. A Aline vai atender aqui, tem que gravar vídeo todo dia. Então, já preparando. Tudo bem, o vídeo não tem problema, por incrível que pareça. O vídeo eu tô tranquila. Gente, lembrando então que nosso podcast está no YouTube, se você quiser assistir, ver a nossa imagem, está no Spotify, no Deezer, se você quiser escutar, fazendo alguma outra coisa aí. E é isso, nos siga no Instagram, qual que é o seu, Dani? Nutri_Dani Miranda. Siga lá, Dani, o meu é rafasilverio.b. O meu é DRA.alindavi. Então é isso. Acompanha a gente lá, sempre gerando conteúdo pra vocês. E até a próxima com mais um podcast pra vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dani. Até mais. Tchau, tchau.